Boa tarde, meu nome é Anaí, eu sou R1 de Medicina Intensiva do AOC e hoje a gente vai falar sobre drogas vasoativas. Esse é um tema básico da medicina intensiva. Todo intensivista precisa saber a definição de drogas vasoativas, classificar elas de acordo com o mecanismo de ação, de acordo com os efeitos que essas drogas promovem no organismo através do mecanismo de ação e saber as aplicações clínicas. Eu vou falar de uma maneira geral do tratamento, de um tratamento mais moderno, que ele é guiado pelo acoplamento ventrículo arterial. Então, a gente tem como conceito de droga vasoativa. São fármacos que atuam sobre o sistema cardiovascular. Cardio porque eles conseguem promover uma alteração na contratilidade cardíaca e na frequência cardíaca, e vascular porque eles também conseguem promover uma alteração no tônus vascular e na resistência vascular sistêmica. Como duas características principais das drogas vasoativas, a gente tem o efeito dose dependente e os mecanismos de ação heterogêneos. O efeito dose dependente, por exemplo, quando a gente aumenta a dose de uma droga vasoativa, a gente vai, consequentemente, aumentar a intensidade do efeito farmacológico dela, ou então, dependendo dessa droga, como por exemplo a dopamina, a gente vai promover uma mudança do perfil farmacodinâmico predominante. Dentre os mecanismos de ação que são heterogêneos, a gente consegue classificar as drogas vasoativas de acordo com os receptores que elas vão atuar. Então, a gente tem as drogas vasoativas catecolaminérgicas e as não catecolaminérgicas. As catecolaminérgicas, de uma maneira geral, elas atuam nos receptores alfa e beta adrenérgicos e têm um efeito muito semelhante às catecolaminas endógenas. Quem são elas? Adrenalina, noradrenalina e dopamina. E as não catecolaminérgicas, como por exemplo a vasopressina e os seus análogos, como a terlipressina, vão atuar em receptores não catecolaminérgicos, os receptores, nesse caso, da vasopressina. Uma classificação mais específica, que aquela era mais geral, mais simples, e essa daqui, uma mais específica, de acordo com os efeitos que essas drogas promovem no organismo, dependendo dos receptores em que elas vão atuar. A gente tem, de uma maneira geral, os vasopressores, que são noradrenalina, adrenalina, dopamina e a vasopressina, só que a gente tem os vasopressores puros, que elas têm um efeito inotrópico não tão relevante, no caso a vasopressina. E os inopressores têm o efeito inotrópico e vasopressor, que são a noradrenalina, a adrenalina e a dopamina. E a gente também tem os inotrópicos. Tem a dopamina, a dobutamina, ela tem um efeito vasodilatador discreto, por isso que ela não está junto com os inodilatadores, que vão ter uma ação inotrópica e vasodilatadoras mais significativas, que são milrinona e levosimendan. E temos os vasodilatadores, tridil e uniprid. A noradrenalina, que pra gente, querendo ou não, é a mais importante, é a que a gente utiliza no dia a dia da UTI. A gente tem predominantemente uma ação nos receptores alfa-1. Por isso que um dos efeitos principais vai ser uma vasoconstrição importante. Também vai ter um discreto efeito inotrópico e cronotrópico positivos, porque a ação nos receptores beta-1 é um pouco mais discreta, é menor. Tem aumento do volume estressado e do débito cardíaco, e é a primeira droga de escolha no choque séptico. Tem essa diluição, que é a padrão, 16 mg com soro glicosado 5% 234 ml. E essa figura, eu gosto muito dela porque ela é um resumo da fisiologia da noradrenalina. Então eu vou começar explicando essa figura. Por aqui, a gente vai ter deste lado os receptores principais que a noradrenalina vai atuar. A gente tem alfa-1 e beta-1. Os receptores alfa-1 presentes nas artérias vão promover um aumento do tônus arterial, um aumento da pós-carga
e um aumento da pressão de perfusão das coronárias. Com isso, a gente tem como consequência um aumento da pressão arterial. Os receptores presentes nas veias, os receptores alfa-1 das veias, vão promover uma venoconstrição, vão aumentar a pré-carga, vão aumentar o retorno venoso e vão aumentar o Pmec, que é a pressão média de enchimento circulatório. Nesse caso, vai aumentar o débito cardíaco por conta da relação de Frank-Starling, caso tenha uma função ventricular preservada. E aqui a gente tem os receptores beta-1, que a noradrenalina vai atuar de uma maneira mais discreta, promovendo sim um aumento da contratilidade e um aumento da frequência cardíaca. Só que a gente observa aqui que essa seta é mais tracejada, né? Ela é tracejada, indicando que não tem tanto efeito assim na frequência cardíaca. Desse lado, eu acho que a figura mais importante, ela fala do acoplamento ventrículo arterial. E aqui a gente tem a microcirculação. A gente vai ter efeitos positivos e negativos na microcirculação. Quais são os efeitos positivos? Aumento do débito cardíaco, aumento da perfusão e uma melhora da microcirculação como um todo. E dos efeitos negativos, se a gente tem uma pós-carga muito elevada, a gente pode prejudicar a microcirculação. E de uma maneira geral, essa figura, ela fala pra gente da fisiologia da noradrenalina. Bom, das aplicações clínicas, essa figura fala do desacoplamento que existe, na verdade, um desacoplamento ventrículo arterial. O que significa o desacoplamento ventrículo arterial? Vamos começar pelo início do conceito de acoplamento ventrículo arterial, que é o quê? A elastância arterial sobre a elastância ventricular. Mais especificamente, a elastância arterial efetiva sobre a elastância ventricular telesistólica. Idealmente, essa relação, matematicamente, ela tem que ser aproximadamente 1. Nesses dois casos aqui, portanto, a gente está falando de um desacoplamento. E a gente vai ter tratamentos guiados por esse desacoplamento, fazendo uma análise desse desacoplamento. Bom, desse lado aqui, quando a gente tem uma relação menor que 1, caracterizada por uma elastância arterial menor que 2 e uma elastância ventricular maior que 2, ou seja, a gente até tem uma função ventricular preservada, mas a gente vai ter uma elastância arterial diminuída. Qual que é o problema desse caso? É uma vasodilatação intensa. Qual que é o cenário clínico? Seria o choque séptico na sua fase inicial. Vamos ter como indicação o uso de vasopressores, de primeira escolha, a noradrenalina. Desse lado, ainda com uma relação de acoplamento menor que 1, a gente, além da elastância arterial diminuída, a gente vai ter a elastância ventricular diminuída. Esse é um caso típico de choque misto, que é, por exemplo, o choque séptico junto com o cardiogênico, e a gente vai utilizar um inotrópico, como a dobutamina neste caso, para aumentar tanto a elastância arterial quanto a elastância ventricular. Passando do outro lado, a gente tem essa relação maior que 1 no contexto em que a elastância arterial vai ser aumentada e a elastância ventricular diminuída. Nesse caso, a gente tem como tratamento os inodilatadores, que vão atuar aumentando a elastância ventricular e diminuindo a elastância arterial. No caso, a milrinona e o levosimendan.
Desse lado, ainda falando de uma relação maior que 1, com uma elastância ventricular relativamente preservada e uma elastância arterial muito aumentada, falando a favor de uma vasoconstrição intensa, no cenário clínico de uma hipertensão, a gente vai utilizar vasodilatadores, nipride e tridil e beta-bloqueadores. A adrenalina. A adrenalina é uma catecolamina não seletiva que ela vai atuar principalmente nos receptores beta-1, beta-2 e alfa-1. Portanto, dentre os seus efeitos principais, a gente tem efeito cronotrópico e inotrópico positivos superior à noradrenalina, já que ela atua de uma maneira mais intensa nos receptores beta-1 e beta-2. Vai aumentar o débito cardíaco em doses maiores, e em doses maiores vai promover uma vasoconstrição. E ela pode ser utilizada no contexto de choque refratário, com bradicardia inapropriada por um uso prévio de beta-bloqueador ou como push-dose, quando a gente precisa aumentar a pressão na hora e não tem tempo para fazer uma diluição padrão como essa, de 6 ml no soro glicosado de 100 ml. A dopamina vai atuar predominantemente nesses receptores, dopa, beta-1 e alfa-1, só que ela tem um efeito dose dependente. Em doses baixas, entre 0 e 3 microgramas quilo minuto, tem um efeito mais dopa. Com uma dose mais moderada, entre 5 e 10 microgramas quilo minuto, a gente vai ter um efeito mais nos receptores beta-1. E em doses mais altas, maiores que 10 microgramas por quilo minuto, a gente vai ter uma atuação maior nos receptores alfa-1. Atualmente ela é pouco utilizada, devido ao maior risco de arritmias, mas está indicada na bradicardia com instabilidade hemodinâmica, na dose beta-adrenérgica. Antigamente a gente até pensava e utilizava numa dose baixa para um paciente crítico com uma disfunção renal, mas os estudos atuais não corroboraram com essa tese devido à sua ação vasodilatadora renal na dose dopa. A vasopressina é um hormônio endógeno muito consumido em casos de acidose, atua predominantemente nos receptores V1, promovendo uma vasoconstrição independente dos receptores adrenérgicos, tem aumento da resistência vascular sistêmica e não tem efeito cronotrópico importante. Então, ela vai ser usada precocemente, principalmente em pacientes com arritmias, no potencial doador e sempre vai ser utilizada como adjuvante da noradrenalina. Está associada à isquemia intestinal e digital e não deve ser usada em acesso venoso periférico. A dobutamina é um agonista beta-adrenérgico, atua predominantemente, portanto, nos receptores beta, mas também atua nos receptores alfa. Tem, portanto, uma leve vasodilatação como efeito, mas é um inotrópico potente. A nitroglicerina não atua em receptores adrenérgicos, tem como efeito principal a venodilatação, e o nitroprusiato vai ter como efeito principal vasodilatação arterial e venosa intensas. Então, tirando os vasodilatadores, a gente não tem como falar de drogas vasoativas sem falar dos receptores. E, de uma maneira geral, a noradrenalina vai ter uma ação mais intensa nos receptores alfa-1, a adrenalina, além de alfa-1, beta-1 e beta-2, dobutamina, por ser um agonista beta-adrenérgico, vai ter uma maior ação nos receptores beta-1 e beta-2. A dopamina tem seu efeito dose dependente, dependendo da dose, vai ter atuação em diferentes receptores, e a vasopressina atuando mais no receptor V1.